Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar, mais uma edição especial do Como os Caras Vêm, para um jogo especial, né? Neste domingo tem o jogo da ida da grande final da Copa do Brasil de 2024 entre Flamengo e Atlético, jogo da ida no Maracanã, jogo da volta na Arena MRV no próximo dia 10, tudo isso definido por sorteio. Tá aqui comigo o João Mércio, produtor de conteúdo de Flamengo, jornalista, sabe tudo do rubro-negro carioca, para a gente trocar essa ideia às vésperas da bola rolar para os primeiros 90 minutos dessa grande decisão. Peço a você que dê aquela moral, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Vou deixar também as redes sociais do JM aí na descrição do vídeo para você que quer acompanhar mais do trabalho dele, beleza? João Messi, tudo bem, meu velho? Primeiro, eu te agradecer aí pelo seu tempo, né, pela disponibilidade de trocar essa ideia comigo. Já começo te perguntando sobre um geral da temporada do Flamengo, né? Claro, um time que chega na final da Copa do Brasil não é uma temporada horrível, mas a gente sabe que no Flamengo a expectativa é muito alta pelos investimentos, pelo elenco fortíssimo que tem, enfim. Teve até pouco tempo o treinador da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo, então como é que você faz uma avaliação num geral da temporada do Flamengo, assim? É positiva, tá abaixo da expectativa, tá dentro da expectativa, um time que foi campeão estadual, ainda tem uma remota chance de título no Brasileiro, chance grande, claro, na final da Copa do Brasil, 50-50 ali, pelo menos, com o Galo. Como é que você avalia a temporada do Flamengo como um todo? Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Primeiro, prazer aí estar falando contigo. Já te acompanho há um tempo também, né? Eu acho que a gente se conheceu já tem, sei lá, em 2017, talvez. Quando a gente ainda estava aí trabalhando em outras empresas aí pelo jornalismo. Mas prazer estar falando contigo, cara. E assim, já emendando na tua pergunta, já respondendo, o Flamengo é muito complicado, né, cara? O Flamengo é muito difícil, porque mesmo quando a gente ganha título, é uma temporada que a torcida às vezes sai insatisfeita, né? O sarrafo subiu muito no Flamengo desde 2019. E assim, eu acho que todos os clubes acabam passando por isso também, de querer sempre mais e mais títulos, muita expectativa. Só que o Flamengo, às vezes, acontece coisas surreais que a torcida não comemora nem quando ganha um título só, tem que ganhar dois. Então, é o que está acontecendo esse ano, né? A gente ganhou o Campeonato Carioca aí, mas a torcida praticamente esquece não, mas nem dá valor a isso, porque quer ganhar mais e mais. Então, assim, a expectativa, eu acho que a torcida, avaliando como uma torcida num todo, não está satisfeita com essa temporada esse ano. Só que um título de Copa do Brasil, né, cara? O título muda tudo. A gente chega aqui agora, tá falando do jogo, tá falando da expectativa dessa final. Só que depois que vê, no dia 10, depois que der 7 da noite, um time estiver levantando a taça, muda tudo, cara. Então, assim, a gente vai com tudo para esse jogo, porque é a última chance de título, né? A gente ainda tem matematicamente chance de título brasileiro, mas muito complicado já, muitos pontos atrás aí do Botafogo, do Palmeiras. E vamos com tudo, porque chegou agora o Felipe Luiz, que é uma esperança muito grande. Claro que o resultado não é para ser o imediato do imediato, né? A gente tem que pensar um pouco mais para frente, né? Um pouco mais a longo prazo. Só que caiu no colo dele uma semifinal de Copa do Brasil, que ele foi muito bem contra o Corinthians nos dois jogos. Ganhou o primeiro jogo e no segundo, que a gente estava com um jogador a menos, que o Bruno Henrique foi expulso logo no comecinho do jogo. Ele conseguiu fazer o time jogar, mesmo que defendendo, mesmo que garantindo empate, mas conseguiu deixar a torcida feliz, conseguiu deixar a torcida orgulhosa. E a gente vai com tudo, cara. Vai ser um jogão agora contra o Atlético Mineiro. O Atlético também está na final aí da Libertadores, né? Então eu até queria até que você falasse também como é que vai ser se desdobrar nessas duas frentes, né? Porque é muito difícil você conquistar dois títulos ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir focar em duas competições. Claro que mata-mata é diferente, né? Porque é só jogar o jogo, só ganhar o jogo, diferente do brasileiro, que tem que torcer por outros, são muitos jogos. O mata-mata, assim, é só focar no seu, e o Atlético está aí tem 3 jogos, né? 2 finais de Copa do Brasil, uma final de Libertadores para conquistar 2 títulos. Mas o Flamengo, cara, vai jogar aí essa última esperança do ano para ser campeão, e eu acho que, acima de tudo, dar uma moral pro Felipe Luiz e começar uma nova era aí, né? Você até puxou aí, falando de Tite, um treinador de 2 Copas do Mundo. Cara, no Flamengo isso não é incrível, porque não faz diferença. Pode ser o cara mais experiente de todos, o cara com o maior grife de todos. Se chegar no Flamengo e as coisas começam a desandar, porque são muitos, muitos, muitos fatores extracampo, fatores incontroláveis. Por exemplo, o Tite, cara, é um cara que
disputou 2 Copas do Mundo. Eu acho que todo mundo, até antes dele assumir o Flamengo, achava o cara, enfim, pode não gostar dos resultados da última Copa e tal, mas respeitava o cara. E quando chega no Flamengo, se começa a dar errado, meu irmão, o cara perde o respeito, perde a moral. É muito difícil, é muito complicado a pressão que é comandar o Flamengo, jogar no Flamengo. Então, tá uma temporada um pouco embaralhada. A gente viveu isso ano passado de não ganhar nenhum título, né? E agora, esse ano, a gente vai jogar todas as forças na final da Copa do Brasil e acho que estamos preparados para isso também, porque o time melhorou bastante aí com o Felipe Luiz e, é claro, a gente tem bons jogadores também, né? Sem dúvida. Eu vou te perguntar justamente sobre essas mudanças aí, depois da troca do comando técnico, né, do Tite para o Felipe. Eu sei que você gosta de fazer análises táticas também. Aliás, parabéns, tenho visto algumas muito legais. E, cara, falando um pouquinho do Galo, já que você perguntou, acho que a resposta está até dentro da sua pergunta. Assim, o fato de faltarem 3 jogos, o jogador nessa hora tira energia de onde ele não tem, né? Não é que falta ainda, o Galo tá brigando por título no Brasileiro, faltam 10 rodadas. Se fosse isso, eu realmente me preocuparia, estando jogando outra competição. Mas, cara, já chegou em 2 finais, uma final que é jogo único contra o Botafogo, que é lá no dia 30 de novembro, né? E uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, que a gente sabe que existe uma rivalidade. O jogador do Galo naturalmente vai puxar energia de onde tem, de onde não tem. Já tem jogador jogando no sacrifício. O Paulinho, por exemplo, isso é público já, tem jogado com um problema na perna, né, um problema no osso da canela da perna direita e tá jogando todos os jogos decisivos e sendo muito importante. Fez uma partidaça agora no Monumental contra o River. Então é hora de puxar realmente de onde existe ali, tem que vá no coração, na raça, porque tá muito perto para você tirar o pé, né? Já chegou até aqui em 2 finais, então agora tem que ir até o fim realmente. Sobre essa troca no comando técnico, né? Na sua avaliação, assim, o que não funcionou do trabalho do Tite? Por que ele não conseguiu implementar no Flamengo aquilo que a gente imaginou que conseguiria? Eu, quando vi o Tite no Flamengo, falei, cara, acho que a chance de dar certo é muito grande, porque é um treinador muito bom. No Brasil tem resultado, né? Ganhou tudo com o Corinthians, enfim, fez ótimos trabalhos por aqui. E o Flamengo tem um elenco muito forte, então eu achei que seria uma passagem vitoriosa, não foi. E o que mudou com essa chegada do Felipe, um geralzão dos 2 treinadores, por favor? Então, cara, essa pergunta é muito difícil responder, porque no Flamengo, como eu disse, são muitos fatores extracampo que acontecem, são coisas incontroláveis. Então, mesmo se você tiver o Tite, que é um cara que entende muito de futebol, já treinou aí, treinou a Copa do Mundo, treinou o Neymar. Se tu perguntar o Neymar, fala que o melhor treinador que ele tem é o Tite. Então, assim, e ele chega no Flamengo e não consegue treinar, o que acontece? Cara, é muito difícil responder, mas assim, eu vou dar a minha opinião, claro, né? Óbvio, sou eu que estou falando, mas que talvez a torcida não concorde muito às vezes. Eu vejo assim, conversando com a torcida em geral, vendo nas redes sociais, vendo até a repercussão na arquibancada, talvez a minha opinião seja um pouco diferente. Mas que assim, o ambiente do Flamengo é muito difícil. Se você não ganhar todos os jogos de goleada, já começa a vir uma desconfiança, sabe? Até mesmo, cara, o Gui, a gente ganhou o Campeonato Carioca. Não é que a gente ganhou invicto, não. A gente ganhou sem sofrer gol, cara. O Tite não sofreu gol. Tá me entendendo? A gente jogou vários jogos ali que, cara, os caras não chutavam pro gol. A gente pegou o Fluminense, que era o atual campeão da Libertadores. Em 2 jogos, os caras não tiveram finalização no gol, cara. E chegou um momento que a torcida tava falando, não, o Tite não tem a cara do Flamengo, porque o Flamengo joga para cima, não pode ficar recuado. Cara, o futebol é muito difícil. Não dá para jogar todos os jogos e ganhar todos os jogos de goleada. Os times vêm contra o Flamengo recuados também. Então, assim, empata um jogo, já começa um caos. E uma coisa que eu acho que mudou muito essa história do Tite no Flamengo, acho não, né? É certeza. É a questão do Gabigol, né? Porque o Gabigol é ídolo da torcida, é ídolo do clube, fez história no clube, é um dos maiores nomes da história do clube, inegavelmente, né? Por tudo que fez. Mas chegou no momento em que o Tite chegou no momento em que o Gabigol não está jogando bem. O Gabigol entrou nessa questão lá do doping também, né? Dessa polêmica toda aí, enfim, que ele ficou meses fora, suspenso, voltou, não estava conseguindo jogar. Teve questão extracampo do Gabigol, da camisa do Corinthians. Aí tu vai falar, porra, o que o Tite tem a ver com isso? Cara, a torcida quer o Gabigol em campo, metade da torcida não quer também, fica uma polêmica. E se o Tite botar o Gabigol, pode desagradar alguns. E se o Tite não botar, vai desagradar muita gente. Então, mesmo ganhando, ainda tinha assim, porra, mas aí, não vai botar o Gabigol, ele tá achando que é quem?
sabe? Eu acho que esse foi um dos principais fatores. Talvez a torcida aí, se a torcida rubro-negra estiver assistindo aqui essa opinião, vai falar, pô, nada a ver, cara. Essa é a minha opinião de quem já viveu de dentro, tá, gente? Para quem não me conhece, eu já trabalhei no Flamengo, eu trabalhava lá na Flá TV, na comunicação do Flamengo, trabalhei 3 anos lá. Eu sei que os fatores internos acabam influenciando muito dentro de campo, acabam indo para a torcida. Então, assim, eu acho que o Tite fazia um bom trabalho. A gente foi campeão carioca, indo muito bem aí no Carioca. A gente estava indo bem no Campeonato Brasileiro. Chegou um momento ali no comecinho do Brasileiro que eu falei assim, ó, a gente vai ser campeão com rodadas de antecedência, porque o Tite é um cara que entende também ali do pontos corridos, é um cara que sabe gerir o grupo. Só que, meu irmão, a partir do momento que vira uma polêmica, o Gabigol tá com uma camisa do Corinthians e vira um doping, e aí vai botar o Gabigol ou não vai. E aí o Tite acabou preferindo o Carlinhos, que era um jogador que veio do Nova Iguaçu, um jogador que não tem experiência, pô, não é um jogador de tamanho, né? Se você falar assim, porra, tu vai preferir o Carlinhos do que o Gabigol, é uma coisa doida na cabeça da torcida. Só que o Gabigol não estava conseguindo jogar, ainda não está conseguindo, por diversos fatores. Então, assim, é difícil, porque o pessoal até fala aí na internet que eu passo muito pano para quem está no Flamengo, para quem está no comando. Mas, cara, são fatores que não tem como controlar. O Tite não tem como controlar essa questão do Gabigol, por exemplo. E eu acho que isso foi um dos principais fatores, cara, porque a torcida acaba ficando estressada. Quer ver o Gabigol? O cara vem de longe para o Maracanã. A torcida do Flamengo é nacional, então vem muita gente do Nordeste ver um jogo no Maracanã. Quer ver e o Gabigol não entra, fica no banco de 90 minutos, o cara fica doido, fala quem que esse Tite acha que é, meu irmão. Tem que voltar o Jorge Jesus. Jorge Jesus treinou o Flamengo em 2019, Gui. A gente está em 2024. Os caras estão falando assim, ó, tem que voltar o Jorge Jesus para botar o Gabigol de 2019. Mas o Gabigol já não é o Gabigol de 2019. E assim, também, com todo respeito ao Gabigol, que é ídolo, mas também por conta dele, de não se cuidar fisicamente, tecnicamente. Então, cara, se você me perguntar o balanço do Felipe, do Tite, eu acho que ele estava indo bem. Essa questão do Gabigol atrapalhou muito. Não estou falando que ele foi certo ou errado nas decisões, mas assim, acaba atrapalhando muito. E o outro fator que eu acho que é o principal é que o time jogava para o Pedro, né? O Pedro tem 32 gols no ano. E olha que o Pedro jogou metade do ano. O Pedro se machucou na metade do ano. O Pedro tem 32 gols. Se não me engano, é o artilheiro do Brasil. É o artilheiro até do brasileiro ainda. Já não joga desde o meio do ano e é o artilheiro do brasileiro. Enfim, a gente tinha um esquema montado para o Pedro jogar com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, que eram os titulares. O trio de ataque está machucado. Então, acabou desandando algumas coisas. E no Flamengo, meu irmão, a torcida é impaciente. Não estou também falando que é certo ou errado, porque com mais cobrança vem mais, né, vem mais títulos, vem mais vitórias, claro, também. Não é para também passar pano para tudo. Só que é complicado. E o Tite não conseguiu ter uma sabedoria, mesmo ele tendo muita experiência internacional aí de seleção brasileira e tal. O Flamengo é mais pressão, é mais complicado que uma seleção brasileira, porque são muitos fatores, como eu disse. E uma dessas, como o Gabigol tá no banco pro Carlinhos e o Pedro se machucar e a gente não conseguir achar outra alternativa rápida. E aí embala uma coisa na outra, perde um jogo, eliminado da Libertadores, e aí já era, desanda tudo. Assim, eu acho que o Tite nunca teve o total apoio da torcida rubro-negra por assim, não ser tão identificado, né, com o Flamengo, que é uma coisa também complicada falar isso, porque é difícil você falar, não, o cara tem a cara do Flamengo, tem que ser alguém que joga para frente. E aí, né, já emendando a pergunta, que entra o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é o cara que, para mim, é a melhor opção para o Flamengo, assim, no mundo hoje. Se você falar, não, mas a gente vai botar o Guardiola no Flamengo. Obviamente o Guardiola é melhor que o Felipe Luiz, treinador, mas se botar o Guardiola, meu irmão, ele vai se complicar também, porque no Flamengo... O auxiliar do Guardiola deu ruim, né? Então tem isso. O auxiliar do Guardiola virou chacota aqui, o Domenech. Cara. O Domenech era bom, o Domenech era bom, cara. É porque são muitas coisas acontecendo. Tu acha que o Domenech não sabe de futebol, cara? Aí virou só o estagiário, eu não sei o que, cara. É muito difícil. E assim, eu quero dizer isso, mesmo se o Guardiola chegar no Flamengo, vai ser difícil para ele, porque são muitas coisas, esses fatores extracampo, esses fatores delicados que não são... Tipo assim, se você for se for treinar um time da Europa, cara, não vai acontecer do Mbappé vestir a camisa do Barcelona no meio da temporada, sabe?
Mas aqui no Flamengo acontece, mano. É inexplicável, não tem como explicar. São coisas. Pô, as coisas fogem do controle. Então, assim, o Felipe Luiz, para mim, é o melhor nome possível para o Flamengo, porque, primeiro, que ele entende muito de futebol, isso é inegável. Mesmo que ele tenha começado agora, eu acho que todo mundo que acompanha o futebol brasileiro e acompanha o Felipe Luiz sabe que o cara é entendedor de futebol. Ele conhece o elenco, algo que é fundamental, porque são jogadores. Quando os jogadores já ganharam muita coisa, cara, eu imagino que eu não acompanho tanto assim o Galo para saber esses detalhes, mas imagino que para o Hulk, que já ganhou tudo no Galo, que já é ídolo, é difícil você se motivar a ganhar mais e é difícil você, tipo assim, mudar um esquema de jogo. O Hulk vai olhar e falar, cara, eu sou o Hulk aqui, não, meu irmão, não mexe aqui não, deixa eu jogar o meu jogo, não mexe em mim. E quando tira o Gabigol pensa, pô, eu já ganhei tudo aqui, o cara vai me tirar para botar outro. E só que com o Felipe Luiz, isso é possível, porque o Felipe Luiz conhece os caras, jogou com os caras, é amigo dos caras, entende de futebol, é Flamengo, joga para frente. Ou seja, o Felipe Luiz, para mim, é a melhor opção disponível no mundo. Eu preferia hoje o Felipe Luiz do que o Guardiola no Flamengo. Óbvio, né, gente? Estou falando isso aqui antes que vire algum meme. Não estou falando que o Felipe Luiz é melhor Guardiola, mas por todos esses fatores extracampo, não tem como botar alguém que nunca viveu o Flamengo, que não sabe nada de Flamengo. Tem que botar alguém que conheça o Flamengo, porque são muitos fatores. E assim, a única coisa que pode pegar do Felipe Luiz é a falta de experiência, né? Porque ele está começando agora, é literalmente o primeiro time que ele está treinando profissional. Mas é esse contraponto que eu faço do Tite com o Felipe Luiz, porque o Tite sabe de futebol, óbvio. Ele entende, ele é bom, mas ele não entende as nuances que o Flamengo proporciona todos esses fatores. E o Felipe Luiz entende perfeitamente, porque jogou, porque tem experiência, porque conhece os jogadores, e a torcida ama também, né? Então, tipo assim, você falar assim, alguém chega e falar, não, esse Tite não sabe nada de futebol. Óbvio que ele sabe. Mas beleza, tu pode falar porque tu não gosta dele. Agora, tu vai falar que o Felipe Luiz não sabe nada de futebol? O cara, irmão, ele tava ali. Ele tava com o Jorge Jesus. Ele sempre foi um técnico dentro de campo. Então, para mim, nesse momento, é o melhor possível o Felipe Luiz. E assim, até por isso, eu acho que esse título de Copa do Brasil para o Flamengo seria muitíssimo importante, porque pode ser o começo de uma carreira grande dele. O Flamengo não consegue terminar uma temporada, 12 meses com um treinador. Eu não sei desde quando aí, cara. Eu não sei se eu vi errado outro dia, mas sei lá, desde 2014, sei lá, que não consegue ficar 12 meses. Então, assim, eu peço, pelo amor de Deus, para terem uma paciência com o Felipe, para ele conseguir fazer as coisas. Só que a paciência só vem com o título. Se a gente perder, a paciência acaba. Esse é o problema. Sem dúvida. Ser treinador no Brasil é pouco sobre tática e entender do jogo e muito sobre o ambiente, dia a Muito dia, mais. lidar com o ego dos caras. É foda. Assim. Muito Por isso mais. que a gente aqui tá muito feliz com o Milito, que é um cara que também reúne mais ou menos tudo isso que você disse aí sobre o Felipe. Esse é um cara que, pô, como jogador campeão de Champions League, seleção argentina, jogou no Barcelona, então os caras respeitam porque tem um currículo foda como jogador. Sim. E sabe lidar no dia a dia, é amigão dos caras, é boleirão e sabe muito dentro do campo. Dentro do campo, o jogador sente que o cara, caramba, tudo que o cara fez ali fez sentido no jogo, funcionou e tal. Então, treinador, pra dar certo no Brasil, tem que ter tudo isso. Se o cara tiver só tática, né? For muito bom taticamente, tiver uma dificuldade de dia a dia, de rotina, ele não ganha. Um exemplo que passou pelo Galo e pelo Flamengo é o Sampaoli. Né, que é um cara que é um monstro taticamente falando, entende futebol como pouquíssimos no mundo, mas tem uma dificuldade de tratamento, de tato, que em todo lugar ele tem, briga com alguém, tem algum problema, e enfim. E no Flamengo teve até o auxiliar dele lá, né, brigando dando porrada no Pedro lá, não foi no Pedro, né? Foi até em BH nesse jogo, né? Eu fui parar na delegacia depois, né? Exato, eu tava trabalhando nesse jogo, fui parar na delegacia depois acompanhando essa história, enfim. Isso. Esse é um dos fatores que, cara, como é que tu vai controlar isso no Flamengo? Cara? Exato. É surreal, né? O time ganhando o jogo e o preparador físico dá um soco na cara do atacante. Esse negócio de outro mundo. Mas vamos lá, meu velho. A gente tá falando do trabalho do Felipe. Queria te ouvir um pouco mais sobre dentro do campo agora, assim. O que o Felipe fez de diferente desde que ele chegou? Mudou a forma de jogar? Não mudou? Como que é esse Flamengo desenhado do Felipe Luiz? A gente vai falar de desfalques daqui a pouco, tá? Quem que tá fora e como que isso impacta no time. Mas o que você aponta, assim, como talvez ponto forte ou ponto fraco, ou os dois, enfim, do Flamengo do Felipe nesse momento da temporada? Cara, assim, objetivamente, assim, de mudança mesmo, ele assim, só tirou do time titular
aparentemente, né? Talvez mude também, mas aparentemente só tirou o Fabrício Bruno, que é um excelente zagueiro, foi para a seleção, é um zagueiro forte, defensivo, é tipo assim, o zagueiro, né? O que destrói a jogada. E botou o Léo Ortiz titular, né? Que é uma contratação do ano de peso, é um jogadoraço que constrói o jogo e que é bem mais técnico, né? Então, assim, de time titular mesmo, assim, da formação, assim, não mudou muita coisa, não. Chegou o Alexandre aí também, pô, um lateral também de Copa do Mundo também, aí no lugar do Ayrton Lucas também. E da forma de jogo, cara, eu fico revendo aqui, né? Você até falou, eu faço os vídeos aí, algumas análises aqui. Eu fico revendo, cara, eu vou te falar, eu não acho que mudou tanto pro Tite, não, sabe? Porque isso acontece também aqui no Flamengo, que é assim, aí o Felipe Luiz, primeiro jogo, ganhou, aí todo mundo viu, mudou tudo, agora sim vai. Cara, eu revendo com calma, não mudou tudo também, não. Tem muitas coisas parecidas ainda. Eu não acho que seja tanta diferença, mas é claro que o clima, tudo que a gente aqui falou antes, né? O clima, o ambiente, o momento, as situações, a moral do time mudou bastante, claro. Eu acho também que botou o Arrascaeta, tava muito jogando assim de atacante praticamente. O Felipe Luiz está deixando ele um pouco mais solto. O Arrasca já fez grandes jogos contra o Galo, né? Vocês devem saber até melhor porque jogou no Cruzeiro também. Eu lembro no Cruzeiro também, ele jogando muito contra o Galo também. Então, é um cara que, porra, assim, na minha visão, informa bem, é o melhor jogador do Brasil. Talvez junto com o Hulk, talvez junto com algum outro, mas assim, é o mais alto nível aí do futebol brasileiro. Eu acho que o Arrasca também vai ter um pouco mais de liberdade para jogar, até pensando nesses jogos aí contra o Galo. Quer dizer, imagino que o Galo vai marcar ele de perto, né? Mas é um jogador que vai ter um pouco mais de mobilidade. Com o Tite ele estava ficando muito, muito lá na frente, enquanto o De La Cruz fazia um pouco mais ali no meio de campo. A gente sofre muito com o desfalque também, né, cara? A gente tá com muito jogador machucado toda hora. Não vai ter Luiz Araújo, Cebolinha. Acho que De La Cruz também já não vai conseguir jogar. Então, assim, eu acho que o Felipe... O que ele fez foi só ajeitar a casinha, aproveitar o que já estava dando certo. Ele fala isso até nas coletivas, tá? Porque ele é um cara também, obviamente, muito educado e fala que o Tite já estava fazendo boas coisas. Então, ele falou que não mudou muita coisa do Tite também, não. Só fez os ajustes dele. Claro, o jeito que ele quer jogar, as coisas que ele quer implementar, mas ele também não mudou tudo, não. Assim. Então, o time também segue na mesma base que já vinha aí da temporada. Então, mas agora eu acho que a gente tem mais posse de bola, mais calma, mais tranquilidade, mais um jogo ofensivo. Enfim, o Felipe Luiz, cara, são poucos jogos até agora, se não me engano foram 5 ou 6, mas eu imagino que ele vai fazer assim um jogo bem bonito para o Flamengo para o futuro, né? Ó, numa final se joga, né? Final não se joga, final se ganha, né? Então a gente vai jogar do jeito que der, mas eu imagino que em breve aí o Flamengo vai estar fazendo um futebol bonito, né? Que a torcida sempre pede isso também. Isso é muito complicado, essa questão do futebol bonito, futebol ofensivo. Porque se não ganhar, meu irmão, não quer dizer nada, não adianta de nada. E o Tite fazia o quê? O jogo talvez um pouco mais feio, mas ganhava. E aí a torcida não gostava. Tem que ganhar jogando bonito. Isso é muito difícil. Eu acho que o Felipe vai buscar fazer isso aí, mas para esses jogos das finais aí, cara, é jogo na inteligência, na paciência, é usar o que já tem. Também não dá para mudar um time todo, né, em um mês. Mas a gente vai aí. Eu acho que, enfim, a tua pergunta, o que ele mudou ali, cara? Eu acho que poucas coisas. Eu acho que vai jogar um pouco mais de posse de bola, com calma. E com muita moral para o Gerson, dominando muito o meio de campo. E para o Arrascaeta. Eu acho que assim, é o time que a gente vai jogar assim. Porque a gente jogou com o Tite muito jogando com ponta, né? De tentar o cruzamento ali na área para o Pedro. Por isso que eu falei, quando o Pedro também machucou, aí meio que acabou o jogo do Tite. Eu acho que o jogo do Felipe Luiz vai ser um pouco mais baseado em Gerson e Arrascaeta jogar pelo meio, distribuir, jogando, tabelando, flutuando por todos os lados. E é isso, estou confiante também. E os últimos jogos foram bons, assim. É porque o Flamengo sempre está com muito desfalque, mas quando jogou com um time mais completinho ali, a gente conseguiu fazer bons jogos. Pequena pausa na resenha com o João Mércio para o recado dos nossos parceiros fixos aqui do canal do Frossar. Primeiro, a KTO. Se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom Frossar. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco.
Se errar, o valor volta como bônus para uma próxima tentativa, beleza? É só para maiores de 18 anos, consulte o regulamento para entender direitinho como funciona e aposte com responsabilidade sempre, pessoal. A aposta esportiva é diversão, entretenimento e não investimento, muito menos para você colocar um dinheiro que pode fazer falta, beleza? Lembrando que a KTO tem uma KTO especial para essa final, que é gol do Hulk mais vitória do Galo nesse jogo do Maracanã, tá pagando 10, odd 10 para essa combinação, gol do Hulk e vitória do Galo. Dá mole não e dá uma olhada lá nessa aposta, porque pode ser muito interessante, beleza? Recado também da Confiax, que vocês estão ligados, né? Parceiraça aqui do canal do Frossar, que tem tudo, meu amigo. Tem seguro pro seu carro, pra sua moto, seguro pro seu equipamento eletrônico, tem consórcio, aliás, vai ter campanha muito interessante de consórcio ainda neste mês. E tem também plano odontológico e plano de saúde. Vamos falar de plano de saúde, porque a Confiax tem planos acessíveis a partir de R$ 99,00 por mês. Você pode fazer o seu plano com a Confiax. Você que é inscrito no canal do Frossar vai ter 20% de desconto no primeiro boleto. Caso você tenha MEI ou CNPJ, esse desconto pode chegar a 30%, então não dá mole. O QR Code está na sua tela. Entre em contato, faça o seu orçamento e deixe aí a saúde, né, sua e da sua família tranquila, bem protegida, combinado? Bora voltar para a resenha com o João Mércio. Peço mais uma vez que você deixe o like nesse conteúdo. Show, falando justamente de desfalques, né? Você já destacou aí alguns nomes. Luiz Araújo fora, Cebolinha, o próprio Pedro ainda tá fora, né? E não volta. Aí vão lá, o Bruno Henrique suspenso, né? Pelo menos pro primeiro jogo não joga, porque foi... o Bruno Henrique tá suspenso. E, enfim, outros lesionados aí. Me lembra aí se tiver alguém que a gente tá esquecendo. E como que você acha que é um provável time do Flamengo pro primeiro jogo da final de domingo agora já no Maracanã? Eu acho que o Dela Cruz eu acho também que não joga, né? Dela Cruz fora, verdade. Então, cara, a gente, vamos ver. A gente vai com o time que a gente foi dos últimos jogos aí mesmo. Porque já tá ajeitado também o time, né? Vamos dizer assim, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandre, dependendo das condições físicas, que eu acho que vai ser Alexandre. Para mim, assim, é a melhor linha de zaga possível, a linha defensiva possível. Aí com o Pulgar acho que também não joga, né? O Pulgar também tá fora, isso. Então, o Pulgar é um jogador essencial no Flamengo, essencial. Eu vi aí notícia também, matéria falando que talvez estava pensando até botar Léo Ortiz de volante, porque a gente não tem um primeiro volante do nível do Pulgar. Quem a gente deve botar aí, que seria o que menos mudaria, é o Everton Araújo, que é um menino de 21 anos, que assim, também não era nada demais até pouco tempo atrás, só que, meu irmão, futebol é isso, né? Botou ele 2 jogos, ele foi muito bem, é a chance também, né? Tem que ter a personalidade. O Felipe Luiz já falou que gosta bastante dele. Então, botando o Everton Araújo não muda muito a estrutura do time, deixa a mesma coisa. Obviamente, ele não tem a mesma experiência do Pulgar, que é um jogador, de campeão de Copa América aí, se não me engano, jogou Copa do Mundo. O Pulgar é assim, eu não sei se vocês acompanham, não sei se o pessoal acompanha assim, forte o Flamengo, mas o Pulgar, para mim, é um dos melhores jogadores do país, é um dos melhores, é um dos principais jogadores do Flamengo, porque ele faz um papel ali que não aparece tanto, né, que é de primeiro volante. Mas, enfim, Dela Cruz é uma ausência também muito complicada, que era um dos principais jogadores do ano e não tem alguém que faça a mesma função que ele. Então a gente tem aí Alcaraz, que é um garoto que chegou agora, uma contratação de peso também, que é um garoto que tem muita vontade. Pode botar o Alan, que jogou que foi muito bem aí no Galo, né? Mas no Flamengo, cara, assim, não gosto de falar mal de jogadores também, mas com certeza é o jogador mais embaixo desse elenco, o que menos consegue desempenhar ali, o que mais dá falha quando entra, que já parece que joga em outra sintonia, assim. Então, assim, na teoria também botar o Alan seria o mais normal, só que eu acho que já está praticamente descartado, porque estava indo muito mal nos últimos jogos, estava prejudicando muito o time. Então, e do meio para frente é o que a gente já sabe ali, né? Porque vamos com a Arrascaeta, vamos com o Gabigol, e sem Bruno Henrique, tem ali Michael, tem o Plata. Assim, a gente vai com... Vamos ver o que o Felipe vai escolher e não vai fazer tanta diferença, porque são jogadores da mesma característica, né? A gente não tendo o Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, já muda muito, mas a gente vai com o que dá. Como eu falei, esse jogo vai ser na base do Arrascaeta e do Gerson dominando o jogo. A linha defensiva é muito forte. E no ataque, meu irmão, a gente sabe como é que é final também. Esperar que os jogadores estejam inspirados, né?
O Plata, uma contratação aí também que veio agora, acabou de fazer o primeiro gol dele, vai que ele consegue um drible, um chute, faça um gol. E o Gabigol, que é a principal questão do Flamengo na temporada, né? Que, meu irmão, ele tem 4 gols no ano, 5 gols no ano, se não me engano, e ele tem a chance de fazer um gol do título, que pode mudar tudo, né? Imagina, ele tem uma temporada horrível, não fez nada, e ele faz um gol, faz 2 gols. Imagina se ele faz 2 gols numa final, e aí muda tudo, né? E o Gabigol, a gente espera isso, e pode ser realmente os últimos jogos dele pelo Flamengo, porque o contrato dele tá acabando. Então, cara, é muito difícil fazer essa previsão, mas assim, até se for pensar nessa linha de pensamento que eu estou fazendo aqui, é até positivo para vocês, porque dá para ver que o Flamengo não está 100% preparado para uma final dessa, não está 100% pronto, como o Atlético Mineiro está, né? Pelo que eu vi aí, eu estava vendo os jogos da Liberta, tá com Scarpa, Hulk, Paulinho e Daverson. Aparentemente está todo mundo com setinha para cima, né? Todo mundo em alta, bem, jogando bem, sabendo o que tem que fazer, e o Flamengo vai ser um pouco vamos que vamos ali no Bumba Meu Boi, ver se o Gabigol desencanta, ver se o Plata desencanta alguma coisa. O Michael também chegou agora e tem muita qualidade também, então para ele tirar um drible ali dentro da área pode acontecer também, é um cara que tem muita qualidade. Mas eu acho que o Atlético do meio para frente está bem mais preparado que o Flamengo. E é isso. A gente vai na genialidade do Arrascaeta e do Gerson para alguém lá na frente conseguir desencantar e fazer aquele do título. O Galo chega realmente nessa reta final de temporada no melhor momento assim, técnico do ano, talvez, na minha opinião. Sextou o Daverson não joga porque já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá, então por regulamento ele não pode, desculpa. Assim como o Fausto Vera, que jogou pelo Corinthians, também tá fora. No caso do Vera, entra o Otávio no lugar com certeza, que é um volante também considerado titular do time. Agora, na ausência do Daverson, cara, pode voltar o Zaratio, que é um meia que tá voltando de lesão, que é, quando tá bem fisicamente, o titular absoluto do time, joga muito, mas tá voltando de uma lesão chata, pode ser que não tenha condição ainda. O Bernard é outro que tá voltando de lesão, já tá liberado pelo DM, mas também vem de lesão de ligamento, um tempo maior fora. Ele pode fazer uma dobradinha pela esquerda com o Rubens e o Arana, funcionou em alguns jogos, e o Rubens é um jogador muito intenso também. Vamos ver o que o Milito vai fazer, mas o Galo chega com quase todo mundo à disposição, se não 100% fisicamente, porque tem 2 caras voltando de lesão, mas com quase todo mundo à disposição. O único no DM hoje é o Cadu, que é um atacante reserva da base, enfim. Então o Galo tá mais inteiro nesse sentido. Uma curiosidade, pegando todos os desfalques do Flamengo, se você puder escolher um para não ser desfalque mais, para estar à disposição no domingo, quem seria? Pedro, com certeza, Pedro. Pedro, né? Pedro tem mais de 30 gols no ano, cara. Ele joga muito, não é só que ele faz o gol, né? Se tu pegar o Flamengo... Joga demais. O Pedro que tem 32 gols no ano, e o segundo eu acho que é o Arrascaeta, se não me engano, que tem 9. E o Arrascaeta não é nem o cara que faz o gol, sabe? É porque, tipo assim, a gente não tem outro que faz... O nosso time é muito bom, tem muita qualidade. Só que quem faz o gol é o Pedro, né? Quem bota a bola pra dentro é o Pedro. E teria que ser o Gabigol, né? Nesse sentido, teria que ser o Gabigol. Mas o Gabigol, enfim, por toda essa questão aí, não consegue também, não tá conseguindo. Então, com certeza, seria o Pedro, por ser o cara que faz o gol e também por ser o pivô, né? Que também a gente não tem essa característica. A gente tenta jogar ali com o Bruno Henrique, que é um cara que também faz gol, é alto, chuta. Enfim, Bruno Henrique é um atacante muito matador, acho que todo mundo sabe disso também, mas não é um pivô que constrói a jogada para os outros. O Pedro, para mim, acho que seria um dos melhores jogadores do país também, estava sendo convocado, é um dos melhores jogadores do Flamengo, então seria ele com certeza. Mas, assim, também acho. Tem o Luiz Araújo que estava ajudando muito, e o Dela Cruz também, mas assim, se fosse para escolher um, sem dúvida nenhuma, é o Pedro. Seria o Pedro, né? Também acho um jogadoraço, assim, cara, uma característica que hoje em dia é tão rara no futebol brasileiro, 9 clássico, Sim. né? Bom pelo alto, bom de pivô, Sim. finaliza com as duas, frio dentro da área. O Pedro Sim. joga muito desde sempre, desde o início dele lá no Fluminense, é um jogador que sempre me chamou muita atenção. Meu velho, o que aconteceu com o Gabigol? No sentido assim, eu sei que a temporada dele é ruim, os números mostram o que aconteceu no sentido de ele não estar bem, isso aí a gente sabe. Mas além dos problemas extracampo, assim, ele caiu muito fisicamente. Como que você explica assim, essa queda? Porque é um jogador, assim, eu vou trazer a minha opinião, tá? Claro. Quando a gente viu o melhor Gabigol lá em 2019, o que mais me chamava atenção nele era a facilidade para atacar espaço, né? Atacar profundidade, costas de zagueiro, o facão dele. Eu sempre falei que para mim a movimentação no facão, na diagonal, para invadir a área nas costas da zaga sem estar impedido, Gabigol e Paulinho do Galo, para mim, são os melhores do Brasil, por muito, assim, nesse quesito especificamente. E o Gabigol desandou de fazer gol, assim, em 2019, aquele ano brilhante dele.
Perdeu fisicamente, é uma questão de fim de contrato, e aí já não está muito animado, sabe que não vai ficar, ou tem chance de ficar. Por que você acha que o Gabigol caiu tanto de rendimento e saiu de o jogador mais decisivo do Brasil na temporada 2019, sem dúvida, para um cara hoje totalmente questionado no Flamengo? Cara, é muito difícil nessa questão. Acho que todo torcedor tem uma opinião um pouco diferente, mas eu acho que, como você falou, né, o principal dele é a movimentação. Eu concordo contigo também, mesmo ele sendo um cara que tem a boa finalização, um cara que, enfim, que tem algumas boas valências. O principal é a movimentação. E eu acho, cara, que realmente ele ficou pesado, que ele não consegue mais fazer isso, sabe? Se fosse assim, que ele não tá conseguindo fazer o gol, tá perdendo, tá chegando e tá perdendo, que ele sempre perdeu o gol também, porque como tem muita chance também, né? Acaba perdendo também. Ele criava muito perigo. Todo jogo ele sai na cara do gol 2 vezes por jogo. E agora isso não acontece mais. Eu acho que cara, fisicamente, eu acho, assim, eu não quero também falar como se eu soubesse alguma informação, alguma coisa, mas, cara, eu acho que tá pesado, cara. Eu acho que ele teve que se cuidar mais. O que acontece? Ele ficou um status muito grande de ídolo no Flamengo, né? Muito. Por tudo que ele fez, de forma justa, óbvio. Tudo que ele conquistou foi ele que conquistou na raça, na vontade, no coração, e fez coisas incríveis pelo Flamengo. Marcou o nome na história. Eu fico pensando, cara, assim, eu já refleti muito isso. Eu fico pensando que talvez ele tenha se deslumbrado um pouco assim e deixou de se cuidar. Eu imagino isso, né? Eu não fico implicando com coisa extracampo, não, sabe? Claro, tu tem que se cuidar fisicamente. Mas, assim, essa questão dele querer ser rapper, ficou, sabe? Ele tem umas coisas extracampo dele que, como eu disse, eu não implico nisso, não. Tudo bem, deixa o cara ser feliz do jeito que ele quiser. Mas eu acho que ele acabou perdendo foco um pouco, porque, cara, no futebol, ainda mais no futebol brasileiro, hoje em dia, e no futebol brasileiro, cara, o jogo é muito físico, cara, tá muito pegado. Eu até penso um pouco da questão do Neymar, que o Neymar também deu uma largada um pouco. Só que o Neymar é um gênio da bola. Então, mesmo se o Neymar tiver pesado, meu irmão, ele faz mágica. O Gabigol, com todo o respeito do mundo, para mim, ele é um craque, sempre foi no Flamengo, sempre foi muito decisivo. Só que ele não é um gênio da bola. Se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir dar uma caneta e meter um golaço no ângulo. Então ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que ganhar do zagueiro. A partir do momento que tu não ganha do zagueiro na corrida, o jogo dele prejudica muito, porque, como você falou, a melhor coisa dele é o facão. Ele tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique para dar um passe nele. Então, os caras vão achar ele toda hora que ele fizer o facão, que ele é muito bom. Só que se ele não ganhar do zagueiro, não tem o que fazer. Então, cara, eu acho que esse foi um dos principais motivos. Eu acho que foi se descuidar fisicamente. Você falou também, né, de estar encerrando o contrato. Eu acho que isso, sinceramente, não tem nada a ver com uma queda de rendimento. Até porque, se for pensar dessa forma, ele poderia jogar mais ainda para renovar o contrato. E eu acho que ele não conseguiu, cara. E assim, ao mesmo tempo, por exemplo, o Tite percebeu que que ele não tinha mais o mesmo valor. E tem o Pedro, né? Que, por outro lado, só cresce de rendimento. São características diferentes, claro, dá para jogar os dois juntos, claro, como jogaram aí com o Dorival Júnior. Só que assim, o Flamengo tem muito jogador bom e não dá para jogar de forma cativa, não dá para tu jogar só com o nome. Tu tem que correr. E o Gabigol perdeu esse poder de explosão, cara. Eu acho que é uma questão física, assim. E até pensando dessa forma, eu fico me questionando assim, será que eu acho que o Gabigol nunca mais vai ser o mesmo Gabigol que foi, sabe? Porque fisicamente ele tem que melhorar, cara. Ele não é. Se você pegar os vídeos de 2019, 2020, cara, que foi o melhor momento dele, até 2022 também, ele jogou muito. 2022, campeão da Libertadores, jogou muito, acabou com a Liberta também. Mas se pegar 2020, 2019, cara, ele ganha na corrida, ele pega no meio de campo na ponta, ele dá tapa em cima do zagueiro, em cima do lateral. Os caras não pegam ele na corrida. Hoje, cara, esse ano, ele não ganhou de ninguém na corrida nesse ano, sabe? É no Campeonato Carioca, ele não ganha dos outros na corrida. Então, cara, fica muito difícil, porque, assim, aí a torcida pega no pé, fala, porra, mas é o Tite, aconteceu com o Tite, né? O Tite que não sabe escalar ele, não sabe botar ele, não dá moral pra ele, vai preferir o Carlinhos. Óbvio que ele é melhor que o Carlinhos, mas, cara, se ele não ganha na corrida do zagueiro, não tem o que fazer. O futebol dele é ganhar na corrida e chutar pro gol. É se desmarcar, tá todo mundo correndo para um lado, ele correr para o outro, correr, dar um tapa e fazer o gol. Se ele não consegue ganhar de um zagueiro na corrida, de qualquer zagueiro, não tem o que fazer, né?
Então, eu acho que, assim, cada um tem a visão também. É muito difícil saber, também não tem a fórmula mágica, muita coisa acontece, como eu disse, no Flamengo extracampo. Mas, assim, eu acho que o principal de tudo mesmo, da queda de rendimento, de não conseguir mais fazer uma boa temporada, é ele não ter o físico voando. A explosão dele era a melhor coisa dele, né, cara? Era lançar para ele. A gente tem, como eu disse, tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que são. Esse trio se deu muito bem desde 2019, fez gols incríveis. Todo mundo correndo, atacando espaço, cada um fazendo um facão para um lado. O Arrascaeta achando sempre o Gabigol. Só que, mano, se o cara não consegue ganhar do zagueiro, não dá para achar. Não tem como. Ele tem que se cuidar também, ele tem que estar bem também. E eu acho que ele acabou deitando assim no próprio nome dele, tipo, posso jogar de nome. Até, assim, como eu disse, né? As coisas as coisas tipo ser MC, pra mim não faz diferença. E ele pegar 10, não faz diferença também. Deixa o cara. Mas eu fico pensando, será que o cara achou que ele era tão brabo que ele quer, eu sou o 10, agora vou jogar do jeito que eu quiser, eu sou o Maradona, eu sou o Neymar? E não é, porque ele não tem o talento dos caras. O principal fator dele era a explosão, era a velocidade, era porra, a raça que tinha. E, cara, fisicamente, se ele não aguentar, fica muito difícil. E estamos falando de um jogador de 28 anos, né? Até Sim, parece assim que o cara tem 30 e tantos, o cara tem 39, exato, não tá aguentando correr, você até entende, né? Mas, cara, exato, o cara com 28 não tá aguentando ganhar de zagueiro nenhum na corrida, realmente tem alguma coisa errada, né? Exato. Outro jogador que eu preciso te perguntar, porque a minha audiência atleticana vai amar você falar mal da temporada dele, é o Alan, né? Que é um cara que saiu daqui meio brigado no sentido de, pô, tirando uma onda, não sei o quê e tal, e desde que saiu do Galo não arrumou nada, né? Foi campeão aqui, depois foi pro Flamengo, tá muito mal, enfileirou lesões, né? Enfim, por que você acha que o Alan não virou no Flamengo até aqui? Não, tá muito mal no Flamengo. Cara, eu acompanhava o Alan desde o Fluminense e eu achava ele craque da bola, e no Atlético também. Jogou muito. Ele conseguia dominar ali de trás do meio de campo, conseguia marcar e sair jogando, tocando uma toqueira danada. Cara, no Flamengo ele não consegue, parece que ele tá mole, cara. Parece que ele tá mole, ele bate dividido, os caras ganham dele na dividida. Se você pegar o jogo Flamengo e Fluminense que a gente fez agora, que a gente perdeu 2-0, o único que a gente perdeu com o Felipe Luiz. O Alan até acerta assim na jogada, tem que marcar esse cara, ele faz aqui, vai marcar o cara. Só que ele não ganha de ninguém na dividida. Os caras jantam ele, parece que ele tá doente, tá jogando com febre. Então, pô, muito fraco. Tipo assim, não dá nem para contar ele como um jogador para botar, porque parece uma criança jogando. Não ganha dividida, não consegue ganhar dos outros na força. Então, caraca, é outro jogador que também, né? Não é um cara que vai resolver o jogo. É um cara que, pô, pela disposição, pela inteligência tática, ele consegue ajudar bastante o time. Mas os caras atropelam ele. O Fluminense aqui, pô, o Ganso, que não é um cara rápido, o cara não viu a cor da bola com o Ganso ali. O Ganso tocava pro lado, ele vinha correndo, vinha babando, não chegava nem perto. O cara parece que não tem o mesmo sei lá, a mesma intensidade. Se eu nunca tivesse visto o Alan jogar, como eu vi no Fluminense e no Atlético, eu ia falar que ele é um pereba. Assim, eu ia falar, porra, da onde que trouxeram esse cara? Horrível. Então, assim, eu também não sei o que aconteceu para ele ficar assim, porque desde que ele chegou no Flamengo ele nunca jogou bem também. Então eu não sei se alguma coisa aí no Atlético Mineiro, não sei como é que ele era, se ele era mais forte aí, se estava mais focado. Foi zica de atleticano. Muito zica. Pode ser, a gente comprou ele caro até, né? E exato. Assim, ele nunca, nem de perto, pareceu ser um jogador útil a ponto de falar, não, vamos botar titular, ele vai ajudar a gente. Não, cara, ele assim... Só bota ele porque não tem outro nesse momento, mas assim, se arrumasse uma barca para ele jogar em qualquer lugar aí, tinha que levar logo e botar qualquer outro. Tanto é que o Everton Araújo, da base de 20 anos, aí entrou aí, meu irmão. Pô, não tem nem comparação. O Everton Araújo pelo menos ganha dividida, tem raça, sai jogando. O Alan não consegue. O Alan, sei lá, parece que os caras atropelam ele, assim. E eu não sei. Você perguntando assim, o que aconteceu para isso. Eu não sei, cara, porque ele já chegou no Flamengo assim, praticamente. Eu não vi nem... Chegou mal, né? Ele não, em nenhum momento, assim... Enfim, fez alguns bons jogos no começo também, claro, né? Também não estou detonando o cara, mas em nenhum momento eu falei, nossa, esse aqui é brabo, esse aqui vai ajudar. Em nenhum momento. Chegou já assim... Com o Sampaoli, né? O Sampaoli gostava bastante dele, parece, né? Aí no Galo, talvez, eu não sei dizer exatamente. Adorava. Aqui no Galo, exatamente. O Tite tentou dar uma chance para ele, mas também viu que, cara, não estava arrumando nada também. O Felipe Luiz já viu também, já botou ali também, já viu que não vai arrumar. Assim, eu sinto que
Eu não tenho essa informação, tá? Tô falando por feeling. Eu imagino que o Felipe já deve ter falado para a diretoria, ó, pode, se tiver proposta, se conseguir jogar ele para outro time, aí pode largar que a gente busca outro, porque realmente nunca fez nada demais. Assim, eu sei que a torcida do Galo tem uma raiva dele, só que assim, não precisa nem ter, porque não precisa nem zoar a gente, assim, tipo, falar, pô, ele tá mal aí. Pra gente, ele é relevante. Pois é. E é curioso que, assim, os volantes pós-Alan no Atlético, cara, o atleticano ama falar sobre isso, porque os volantes pós-Alan no Atlético foram muito bem, assim. O Otávio jogando muito, e um cara que o Atlético contratou como volante, que hoje é zagueiro, que é o Batalha, Rodrigo Batalha, argentino, talvez seja o melhor jogador da temporada do Galo. Ele tá voando, é um absurdo, assim. Os jogos do Batalha contra times que tem centroavante, quando eu falo centroavante referência, né, seria o Pedro, se o Flamengo estivesse jogando, mas Verratti, Caleri, agora o Borja no River. Cara, o Batalha ganha todas, é um negócio bizarro, assim. Sim. Ele teve, agora no jogo contra o River, no Monumental, 20 cortes no jogo. Foi o recorde da história da Libertadores. O cara cortou 20 bolas no jogo. Né? Negócio de outro mundo, assim. Então, realmente, o atleticano olha e fica feliz porque, pô, vendeu caro, um cara que não tá jogando bem, num time que é um concorrente, né, do Galo, pensando em títulos aí nacionais, tanto que estamos na final, e achou ótimas reposições. Então, aquele ciclo que deu certo, assim. É até uma parada que eu sempre senti do São Paulo. O São Paulo chega num clube pedindo um monte de reforço, depois larga os caras lá e vai embora. Né? É verdade, é verdade. Eu sinto que isso acontece no Flamengo também. Eles vêm aqui, sai pedindo um monte de gente, fala que quer jogar assim, 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 daqui a pouco ele rala e a gente faz o que com o jogador lá que trouxe. O São Paulo não dura em lugar nenhum, né? Então ele sempre deixa um passivo ali pro clube resolver, né? E assim tá todo lugar que ele vai, não tem jeito. Meu velho, já caminhando pro final da resenha, uma pergunta até engraçada, assim, porque o Galo, como você bem falou, tá na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e na final da Libertadores contra o Botafogo, duas equipes cariocas, e o Flamengo, claro, é uma equipe tradicionalmente muito mais campeã que o Botafogo. O Botafogo não ganha nada relevante desde 95. Então o normal, em condições normais, é o torcedor do Flamengo ser mais confiante, ter mais, né, a certeza que vai ganhar ali do que o torcedor do Botafogo que não ganha muito tempo. E a gente, obviamente, olhando agora para os adversários cariocas nas finais, tem muito atleticano falando, cara, por incrível que pareça, o botafoguense tem certeza que vai ganhar do Galo na final da Libertadores e o flamenguista tá humilde, falando, não, tem jogo, equilibrado e tal. Porque, assim, claro, o momento do Flamengo ajuda a explicar os desfalques e tal, mas eu queria que você comentasse sobre isso, assim, como que tá a visão do torcedor flamenguista para essa final. Realmente a galera tem falado em equilíbrio, tem alguns até falando que de repente o Galo é favorito. Como que a galera tem avaliado essa final de Copa do Brasil? Porque é muito engraçado isso. O botafoguense tem certeza que vai ganhar do Galo no dia 30, o flamenguista tá humilde. Não, calma aí, tem jogo. Cara, é uma boa questão que tu levantou mesmo. Pra tu ver, cara, como é que o futebol né, cara? O futebol muda muito rápido. O futebol muda muito rápido. Realmente, é o que tu falou, cara. Assim, eu tô com mais medo do Atlético Mineiro do que, porra, de qualquer coisa, cara. É doideira isso. Porque, assim, também, tu vê o Botafogo, né? Eu nunca esperava que o Botafogo ia chegar numa dessas. Tudo bem, chegou aí também com o John Textor, é outra coisa também, né? Não mudou, não é mais a mesma coisa. Só que, de fato, se tu pensar assim, vamos analisar friamente, sem ser como torcedor, o Botafogo tá jogando muito mais que o Flamengo e o Galo também tá jogando muito mais que o Flamengo. Então, eu tô aqui torcendo pro Galo ganhar a Libertadores em cima do Botafogo, por conta da rivalidade daqui, né? Eu não quero que o Botafogo ganhe. E que a gente ganhe do Atlético Mineiro. Assim, pô, eu vou falar uma coisa aqui que eu não vou nem me orgulhar disso. Mas, assim, se fosse pro Galo ganhar as duas, eu preferiria ter, assim, para logo já tirar o Botafogo. Porque senão ferrou, mano. Porque os caras estruturaram muito, né? Com dinheiro, enfim, é outra questão. Já mudou muito em poucos anos aí que viraram SAF, essas coisas aí, já mudou bastante. Mas, de fato, o Botafoguense está muito confiante porque pô, o time está jogando muito dos caras, né? E tem jogadores muito bons, né? Luiz Henrique, Almada, pô, esses caras são um nível muito alto e estão voando fisicamente. Isso é até uma questão que eu faço um paralelo com a questão do Gabigol. Porque, assim, eu acho que o Gabigol viu que estava dominando no futebol brasileiro, ganhou o Brasileiro 2 vezes, ganhou a Libertadores 2 vezes. Eu sinto que ele deve ter pensado, tipo assim, meu irmão, eu mando aqui nesse futebol. Só que, meu irmão, trouxeram dinheiro e trouxeram jogador bom também. E em forma física. O Paulinho, não sei como é que o Paulinho tá fisicamente agora, mas o Paulinho é um monstro, um touro. Monstro.
O Hulk é um monstro. O Scarpa tá aí, fininho, jogando. O Davidson, mesmo sendo velho, cara, eu não sei nem quantos anos o Davidson tem. Não, não é tão velho não, cara. O Davis tá no miolo de 33, ainda tem um 33, deve ser chãozinho ainda. 33. É. Cara, o Davidson também é forte pra caramba. É um cara que Sim, vem rápido, muito, consegue muito. correr. Então, tipo assim, o Botafogo, o Luiz Henrique do Botafogo, o Almada do Botafogo, o Igor Jesus, são jogadores que estão voando fisicamente, né? Então, isso acaba ganhando o jogo hoje, porque, assim, não vou falar que o Igor Jesus do Botafogo é um gênio do centroavante. Não é também, mas, cara, o cara voa fisicamente, o cara ganha na dividida, o cara ganha na cabeça, o cara ganha na corrida e chuta. E é o que aconteceu com o Gabigol, que ele não ganha mais fisicamente. Então, cara, isso complica. Eu acho que o Flamengo acaba sofrendo um pouco disso, porque os principais jogadores ainda são os jogadores de 2019. O Arrascaeta, ele se cuida, beleza, mas ele tem um pouco ele sofre fisicamente, né? O Gerson tá voando fisicamente, então por isso que consegue manter em altíssimo nível. Mas o Arrascaeta sofre fisicamente, o Bruno Henrique sofre fisicamente, o Gabigol eu acho que se descuidou um pouco. E o do Botafogo, se for pensar, tá todo mundo voando fisicamente. O Luiz Henrique voa, cara. O Luiz Henrique, porra, não para de correr. Esse Almada aí, o gol que ele fez lá também, não para de correr. O Igor Jesus não para de correr. Savarino. Tavarino. E eu vejo o Galo assim também. E tu vê que não é da idade, né? Que o Hulk, beleza, o Hulk é um caso à O parte Hulk também. é o concurso, é. O Hulk é um caso à parte. Mas tu vê o Davidson, cara. Tipo assim, com todo respeito, eu acho que ninguém achava que ele era o atacante mais brabo que tem. Mas, mano, o Sim. cara tá aí com 33 anos fazendo a diferença. Eu vi o jogo aí contra o River, o cara fez a diferença, pô. O cara faz a diferença. Porque se cuida fisicamente também. Então eu acho eu acho que o Botafoguense tá assim, tá tão confiante. Tudo bem, porque o time tá jogando bem, mas eu acho que porque fisicamente os caras sobram. Então, sabe, não tem muito aquela de vamos ver na sorte. Porque se botar 90 minutos e não parar de jogar, os caras acabam sobrando. Eu acho que vai ser um jogaço Botafogo e Atlético. Acho que vai ser um jogaço. E eu acho que com o Flamengo e Atlético, como eu falei, eu acho que vai ser um pouco mais. A parte do Flamengo vai ser um pouco mais na genialidade do Arrasca e do Gerson, que são jogadores muito bons tecnicamente, talentosos demais. Acho até mais do que os outros, assim, tudo bem, posso estar puxando um pouco mais a sardinha para o meu lado, mas acho que o Arrasca, por exemplo, é um dos jogadores mais inteligentes, junto com o Gerson ali. Só que o resto, fisicamente, os caras muito forte dos outros times. Do Botafogo, pô, os caras são muito fortes. Pegou o Botafogo que ganhou do Flamengo aí meteu até olhada aí no Engenhão. Tudo bem que a gente estava com o time reserva. Mas os caras sobravam fisicamente, sabe? Então não é mais a questão só de qual time que é bom, qual a tática que é boa. Os caras estão, parece que estão mais fortes, estão voando mais. Então eu acho que é por isso que o Botafoguense está tão confiante. Mas eu espero muito que o Botafogo tome para vocês, que aí ia ser muito maneiro ver de novo o Botafogo sofrendo, se iludindo e sofrendo. Mas eles realmente estão mais confiantes aqui e o Flamengo vai no sapatinho, o que é, de fato, muito diferente aí que você falou, para tu ver como é que o futebol muda, cara. O Flamengo sempre foi muito soberbo, sempre foi, essa é a característica, assim, eu não tenho o menor problema em dizer que o Flamengo vai ganhar. O pessoal fala, tu tá soberba, vai cair. Cara, futebol é assim, parceiro. Eu torço pro Flamengo ganhar, eu vou torcer, eu vou falar que o Flamengo é melhor, vou falar que o jogador do Flamengo é melhor. Mas, de fato, fisicamente, principalmente, eu vejo o time do Botafogo mais forte do que o do Flamengo. E, assim, parecido até com o do Galo aí, né? Então, eu acho que é por isso que eles estão tão confiantes. E a gente vai ficar quietinho, cara. Vamos tentar ganhar essa Copa do Brasil quietinho e vir mais forte ano que vem. As voltas que o mundo dá, né? Bom demais. Excelente sua resposta. Meu velho, pra gente fechar, bora pro placar apoio, agradecendo aqui o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal, que é o momento dos palpites, né? Então, palpitômetro aí para Flamengo e Galo. Lembrando que estamos palpitando apenas para o primeiro jogo e não para os 180 minutos da decisão. Aliás, toda a minha solidariedade a todo mundo que vai fazer Enem, a garotada que vai ir, garotada e pessoas de outras cidades também que vão tentar a sorte aí para as universidades e não vão conseguir acompanhar a final. Sinto muito, uma pena ter caído no mesmo dia, mas acontece. Mas vamos lá então, palpitômetro para a grande decisão. Começa com você, João. Seu palpite, fica à vontade para falar autores de gols também, se quiser. Cara, eu vou também, né, sempre torcendo pelo Flamengo aí. Eu vou esperar um 2-1 pro Flamengo, fazendo um golzinho no finalzinho ali. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, principalmente para a gente não ter tantas peças ofensivas aí na frente de atacante. Então, pô, eu torço ainda
por uma virada do Gabigol ainda, por um golzinho dele. Eu acho que a gente vai jogar bem. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, só que eu tenho mais preocupação em como é que a gente vai fazer gol sem ter Bruno Henrique, com o Gabigol em baixa. Então eu acho que um 2-1 no Maracanã estaria de ótimo tamanho. E aí a gente vai lá a gente vai para a Arena depois para conquistar o título independente do placar, né? Mas eu estaria 2-1 aqui no Maracanã pro Flamengo. Boa. É para falar o Gabigol, né? Eu vou falar o Arrascaeta. Você falou um do Gabigol. O Arrascaeta sempre deita contra o Atlético, ele sempre consegue tirar fazer alguma mágica aí, então eu botaria o Arrascaeta e no finalzinho o Gabigol fazendo um gol épico aí pra gente. Boa, maravilha, tá palpitado. Eu vou de 1-0 Galo. Esse time do Atlético jogando fora de casa no mata-mata tem sido um time muito correto, que não cede tanto assim espaço para o adversário, principalmente quando joga a primeira fora. Foi assim contra o Fluminense, tomamos um gol no final, numa jogada individual do Keno, no momento que a gente estava sem lateral ali, uma parada totalmente fora do contexto, e aí o Fluminense foi amassado na arena, foi um vario de bola na volta, mas no Maracanã venceram por 1-0. Contra o São Paulo no Morumbi, o Galo fez um jogo muito defensivo, muito correto atrás, achou um golzinho de bola parada, ganhou 1-0, então o Galo tem conseguido fazer bons jogos defensivamente fora de casa. Eu vou arriscar um 1-0, gol do Paulinho, que é um cara que se o Arrascaeta regula contra o Galo, e é verdade, o Paulinho regula contra o Flamengo, fez um golaço ano passado no Maracanã, naquela vitória do Galo por 3-0 no Maraca, então carioca, a gente sabe, o Paulinho já falou abertamente, né, ele é tricolor de infância e foi criado no Vasco, então ele é duplamente rival do Flamengo, certamente é um jogo especial para ele. Então, 1-0 gol do Paulinho é o meu palpite aqui no placar apoio. Maravilha, João. Excelente papo, te agradecer, foi ótimo. Ótima resenha, irmão. Tamo junto. Se der tudo certo, a gente troca mais uma ideia nas vésperas do jogo da volta na Arena. E é isso, tamo junto, te agradecer. Bom jogo pra gente amanhã. Tô finalizando agora, já vou publicar esse conteúdo e partir o Rio. Tamo junto. Valeu, tamo junto, irmão. Boa viagem pra vocês aí. Precisar qualquer parada aqui no Rio também. Só falar que eu vou estar aí também pelo Maracanã. E tamo junto, valeu? Obrigadão pelo convite. Valeu. Até a próxima, é nóis. Valeu, pessoal. Deixa o like aí e segue o João nas redes sociais também, que ele é brabo. Valeu. Até a próxima.